Eu fui o engenheiro civil que construiu o horizonte desta cidade, mas no meu 72º aniversário eu me encontrei trancado em um quarto bege, com janelas gradeadas. O meu próprio filho me enganou e me jogou em um asilo, arrancou meu telefone, minha carteira, minha identidade, meus cartões bancários e até mesmo o relógio que minha falecida esposa me deu. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você não vale nada agora. Você não passa de lixo humano que polui a minha vida." Ele achava que eu estava indefeso, mas ele não sabia que o diretor da instituição era o meu amigo mais antigo. Nós não o impedimos imediatamente, nós esperamos até que ele estivesse diante de um juiz para reivindicar meus bens, e então baixamos uma tela de projeção e exibimos as filmagens dos crimes dele em resolução 4K. Antes de eu contar sobre a cláusula do zelador que o forçou a esfregar o chão para buscar redenção, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, se inscreva no canal se você acredita que a traição merece um preço alto. Aquelas palavras cruéis pairavam no ar estéril do saguão como fumaça tóxica. Eu tentei soltar o meu braço, mas aos 72 anos, a minha força física não era páreo para um homem no auge da juventude, mesmo que esse homem fosse o filho que criei com cada gota de amor que eu possuía. Apenas 2 horas antes, eu estava diante do espelho de corpo inteiro na minha cobertura no centro da cidade, ajustando a gravata de seda do meu melhor terno azul marinho. A luz do sol banhava as fotos emolduradas da minha falecida esposa Bernice, e eu senti uma tola pontada de esperança. Marcos tinha me ligado no dia anterior, com a voz suave como veludo, prometendo uma comemoração de aniversário que eu jamais esqueceria. Ele disse que iríamos ao Capital Grille, que era o meu lugar favorito para marcar meu 72º ano. Eu olhei para o meu reflexo e pensei que talvez aquele fosse o dia em que finalmente diminuiríamos a distância que cresceu entre nós, desde que ele assumiu a imobiliária da família. Eu fui um velho sentimental e tolo, cegado pela necessidade desesperada de ser amado pelo seu único filho. Eu deveria ter percebido no momento em que entrei no carro dele. O trajeto até aqui foi uma aula de tensão. Marcos se recusava a me olhar nos olhos, batucando os dedos no volante de couro do seu SUV preto com um ritmo nervoso e errático, checando o celular a cada 30 segundos como se esperasse uma bomba detonar. E quando tentei perguntar sobre a esposa dele, Keisha, ou minha neta Jasmine, ele aumentou o volume do rádio, abafando minha voz com música pop ensurdecedora. "Eu prefiro o silêncio, pai", ele retrucou, e eu pedi desculpas. Eu realmente pedi desculpas por tentar falar com meu próprio filho no meu aniversário. Agora, de pé no linóleo polido do solar Cedar Grove, a venda foi arrancada dos meus olhos. Marcos se virou para a enfermeira da admissão, uma mulher que olhava para a prancheta para evitar testemunhar a tragédia familiar se desenrolando à sua frente. "Meu pai está confuso", Marcos mentiu, com a voz firme e ensaiada. "Ele se tornou agressivo e a demência está avançando rápido. Não podemos mais cuidar dele em casa sem arriscar a segurança dos meus filhos." "Eu não estou confuso", eu disse, com a voz tremendo numa mistura de fúria e mágoa. "Eu sou Isaiah Washington. Eu sou o engenheiro civil que calculou a tensão de carga da Ponte Oeste e a integridade estrutural da Torre da Liberdade. Eu sei exatamente quem eu sou e sei exatamente o que você está fazendo." Marcos me ignorou, entregando à enfermeira um envelope pardo grosso que eu suspeitava conter registros médicos falsificados. "Viu o que eu disse?" Ele sussurrou para ela, com um dar de ombros triste e simpático. "A paranoia é a pior parte. Ele acha que todos estão conspirando contra ele." A enfermeira assentiu com pena profissional e tocou a campainha da porta interna. "Vamos lá, senhor Washington", ela disse, com aquela voz cantada e condescendente, reservada para crianças e moribundos. Marcos me empurrou para a frente e caminhamos por um longo corredor que cheirava a limpador industrial de limão e urina, disfarçados por um pot-pourri barato. Passamos por quartos onde idosos sentados em cadeiras de rodas olhavam para paredes brancas.
esperando visitas que nunca viriam. Será este o meu futuro? Eu me perguntei. Será assim que a história da minha vida termina, desaparecendo em uma caixa bege enquanto meu filho gasta a fortuna que construí com minhas próprias mãos? Chegamos ao quarto 104. Era pequeno e frio, mobiliado com uma cama que parecia tão dura quanto uma laje de concreto e uma única janela com vista para uma parede de tijolos. Marcos me empurrou para dentro e fechou a porta atrás de nós. A máscara do filho preocupado caiu instantaneamente, substituída por um sorriso de puro desprezo. Passa para cá, ele exigiu, estendendo a palma da mão. O quê? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Tudo. Sua carteira, seu telefone, suas chaves. Você é praticamente propriedade do Estado agora e não precisa de distrações. Elas podem ser roubadas pelos outros residentes. Era mentira, claro. Ele queria cortar minhas linhas de comunicação, queria garantir que eu não pudesse ligar para meu advogado Elijah ou para a polícia. Enfiei a mão no bolso e entreguei a carteira de couro que continha minha vida, meus cartões de crédito, minha identidade, a foto de Bernice que eu guardava na capa de plástico. Ele enfiou tudo no bolso sem nem olhar e então apontou para o meu pulso. O relógio também. Cobri o Rolex de ouro com a outra mão, recuando. Não, Marcos, esse não. Sua mãe me deu este relógio no nosso 40º aniversário. É tudo o que me resta dela. Marcos riu, um som seco e sem humor que gelou meu sangue. A mamãe morreu, pai, e você está vivendo no passado. Esse relógio vale $5.000. Vai pagar apenas o seu primeiro mês aqui. Considere um pagamento inicial para sua nova vida. Ele agarrou meu pulso e arrancou o relógio de ouro com força, quebrando o fecho. A dor física foi aguda, mas o desgosto foi surdo e pesado. Ele conferiu o peso do ouro na mão e o deslizou para o bolso da jaqueta. Escute bem, velho, disse ele, inclinando-se, com o rosto a centímetros do meu. Você teve uma boa vida, ganhou seu dinheiro, construiu seus prédios, mas agora é a minha vez. Estou cansado de esperar a natureza seguir seu curso. Tenho investidores para pagar e um estilo de vida para manter. Você é apenas um obstáculo caro. Fique neste quarto, coma sua gelatina e espere o fim. Não me envergonhe tentando escapar, porque ninguém vai acreditar num velho senil em vez de um pilar da comunidade. Ele se virou e saiu, a porta pesada se fechou e ouvi o baque mecânico inconfundível da tranca deslizando no lugar. Fiquei parado no centro do quarto, despojado da minha dignidade, da minha história e da minha liberdade. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Caminhei até a janela e observei através das grades de segurança enquanto o SUV preto dele saía cantando Pneu do estacionamento, acelerando em direção à cidade que ajudei a construir, em direção ao dinheiro que ganhei, em direção à vida que ele roubou, me deixando em uma tumba que ele alugou por hora. A maioria dos homens na minha posição teria desabado naquele colchão fino e se rendido ao peso esmagador do desespero, mas eu passei 40 anos calculando como manter arranha-céus de pé em ventos fortes e como impedir que pontes cedessem sob cargas massivas. O pânico é uma falha estrutural que eu não podia permitir. Em vez disso, respirei fundo e comecei a analisar meu ambiente com a precisão fria de uma planta baixa. Verifiquei a moldura da janela e notei os parafusos à prova de violação. Testei as dobradiças da porta e percebi que eram de aço reforçado. Aquilo não era apenas um quarto, era uma unidade de contenção projetada para prender pessoas até que deixassem de importar. Meu primeiro contato humano veio 2 horas depois, quando uma jovem assistente de enfermagem empurrou um carrinho para dentro do quarto. Seu crachá dizia Brenda, e ela parecia exausta. Ela colocou uma bandeja de bolo de carne morno e vagens aguadas na mesa de cabeceira sem olhar para mim. Coma tudo, Sr. Washington, ela disse mecanicamente. O diretor odeia quando desperdiçamos comida e o Sr. Jenkins verifica os registros de descarte pessoalmente.
O nome me atingiu como um golpe físico, Jenkins. Senti uma descarga elétrica percorrer minha espinha. Com licença, Brenda, perguntei, mantendo a voz calma e nivelada. O primeiro nome do diretor é Otis, por acaso? Ela parou na porta e olhou para mim com leve surpresa. Sim, é, Sr. Otis Jenkins. Ele dirige Cedar Grove há 20 anos. O senhor o conhece? Um pequeno sorriso tocou meus lábios pela primeira vez naquele dia. Conhecê-lo? Eu pensei. Eu salvei a vida dele em um canteiro de obras em 1984, quando uma viga de aço se soltou com o vento forte, e ele salvou minha carreira quando os inspetores da cidade tentaram fechar nosso primeiro projeto conjunto por causa da cor da nossa pele. Obrigado, Brenda, eu disse suavemente. Acho que vou comer. Afinal, esperei no escuro enquanto as horas passavam, ouvindo os sons da instalação se acalmando para a noite, o rangido de sapatos de borracha no linóleo, a tosse distante dos residentes, o zumbido do sistema de ventilação. Sentei-me ereto na beirada da cama, com as mãos cruzadas no colo, esperando a ronda noturna que eu sabia que Otis sempre fazia pessoalmente, porque ele era um homem que acreditava em inspecionar a fundação com os próprios olhos. Às 11h15, a fechadura estalou. A porta se abriu, lançando uma fresta de luz do corredor pelo chão. Uma figura alta entrou segurando uma prancheta. Sua silhueta era inconfundível, ombros largos levemente curvados pela idade, o andar confiante de um homem que caminhou sobre vigas inacabadas a 50 andares de altura. Senhor, Washington. A enfermeira me disse que o senhor estava perguntando por mim. Ele disse, sem levantar os olhos do prontuário. Sua voz estava mais grave agora, rouca pela idade, mas ainda carregava aquele ritmo distinto de autoridade. Ele virou uma página. Diz aqui que o senhor foi internado por demência agressiva e declínio cognitivo avançado. Vamos dar uma olhada no senhor. Ele acendeu a luz e a lâmpada fluorescente zumbiu, ganhando vida. Otis olhou para cima, ajustando os óculos de aro de arame. Nossos olhos se encontraram, e a prancheta escorregou de seus dedos, caindo com um estrondo no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele piscou uma vez, depois duas, como se tentasse dissipar uma alucinação. Ike! Ele sussurrou, usando o apelido que apenas meus amigos mais antigos conheciam. Ike, é você? Eu balancei a cabeça lentamente. Olá, Otis. Faz muito tempo. Ele correu, cruzando o pequeno quarto em duas passadas grandes, e agarrou meus ombros, seu aperto forte e trêmulo. Meu Deus, Ike, eu vi o nome na ficha de admissão, mas pensei que fosse coincidência. Washington é um nome comum. O que, em nome dos céus, você está fazendo em uma unidade de segurança? O prontuário diz que você está senil, que não sabe em que ano estamos. Meu filho me colocou aqui, Otis, eu disse. Minha voz falhando levemente quando a realidade da confissão me atingiu. Marcos. Ele me enganou. Ele me trouxe aqui para um almoço de aniversário e me trancou. Ele levou meu telefone, minha carteira e o relógio de Bernice. Ele está dizendo a todos que perdi o juízo para poder assumir o controle dos negócios e das propriedades. A raiva transformou o rosto de Otis. O choque desapareceu instantaneamente, substituído por uma fúria fria e dura. Aquela cobra ingrata. Eu me lembro de quando ele nasceu, Ike. Eu comprei a primeira luva de beisebol dele. Ele se virou bruscamente para a porta. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Isso é sequestro, isso é fraude. Terei o xerife aqui em 10 minutos e vamos arrastar Marcos para fora da casa dele algemado. Não, eu disse rispidamente, estendendo a mão para segurar o braço dele. Espere, Otis. Não chame a polícia. Ainda não. Ele olhou para mim como se eu fosse o louco. Ike, você está me ouvindo? Ele te despiu dos seus direitos. Você não pode simplesmente deixá-lo escapar impune. Eu não vou deixar ele escapar de nada, eu disse, a mente de engenheiro traçando o esquema da minha vingança. Se chamarmos a polícia hoje à noite, Marcos alegará que foi um mal-entendido.
Ele tem a papelada, tem registros médicos falsificados. Ele vai dizer que concordei em vir e depois fiquei confuso. Ele vai distorcer a história e sair com um tapinha no pulso. Eu preciso saber até onde isso vai. Preciso saber quem o está ajudando. Preciso documentar o roubo enquanto ele pensa que estou indefeso. Otis estudou meu rosto, procurando o homem com quem ele havia construído pontes. O homem que nunca começava um trabalho até que as plantas estivessem perfeitas. Ele respirou fundo e assentiu lentamente. Você quer armar uma armadilha? Eu quero inspecionar a integridade estrutural da vida dele, e então quero puxar o pino, respondi. Mas não posso fazer isso desta cela. Preciso de acesso, Otis. Preciso de olhos do lado de fora. Otis pegou sua prancheta do chão e endireitou a coluna. Ok, Ike. Faremos do seu jeito. Oficialmente, você é o paciente 104 com demência avançada. Extraoficialmente, você é meu convidado. Venha comigo. Temos uma suíte no 3º andar que mantenho fora do registro principal para VIPs e doadores. Tem linha privada, internet e vista para a cidade. Ninguém vai lá, exceto eu e minha enfermeira-chefe. Ele destrancou a porta e a segurou aberta. Depois do senhor, Sr. Washington, vamos ao trabalho. Enquanto eu me acomodava no silêncio tático da suíte do 3º andar, Marcos e Keisha não perderam tempo em celebrar sua nova realidade. A tinta nos papéis de admissão falsificados mal havia secado antes que a gastança começasse. Era como se uma represa tivesse estourado e 50 anos da minha disciplina financeira estivessem sendo lavados por uma enxurrada de gratificação instantânea. 3 dias após o meu sequestro, a entrada da casa colonial, que eu havia comprado para eles uma década atrás, foi subitamente ocupada por um reluzente Range Rover Sport preto obsidiana. Keisha saiu do banco do motorista, usando óculos de sol de grife que custavam mais do que o meu primeiro carro. Ela passou a mão pelo estofamento de couro creme com um deleite sensual que teria embrulhado meu estômago. Marcos estava na varanda segurando um copo de uísque caro, observando-a com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele parecia um homem que tinha cometido um assassinato e descoberto que o crime compensava muito bem. Você merece, bebê, Marcos gritou, erguendo o copo em um brinde à falência moral deles. Nós dois merecemos. Foi um ano estressante lidando com o declínio dele e ganhamos uma pequena recompensa por sermos cuidadores tão pacientes. Keisha riu, um som que ecoou pela vizinhança sem nenhum traço de culpa. Ela abriu o porta-malas para revelar pilhas de sacolas de compras da Neiman Marcus e da Saks Fifth Avenue. Eu limpei a boutique, disse ela. Agora que não temos o fardo das contas médicas dele pairando sobre nós, podemos finalmente respirar. Ela não mencionou que minhas contas médicas eram inexistentes porque eu era perfeitamente saudável, ou que o fardo de que ela falava era simplesmente a minha presença nos jantares de domingo. Naquela noite, eles se sentaram no pátio planejando uma fuga de 2 semanas para Turks e Caicos, reservando passagens de primeira classe e uma vila privada com vista para o mar. Eles falavam da viagem não como férias, mas como uma necessidade, uma maneira de se recuperar do trauma de me internar. Eles estavam reescrevendo a história em tempo real, pintando-se como vítimas de um idoso difícil que finalmente havia sido gerenciado. Mas eles esqueceram uma variável em sua equação de luxo e mentiras. Minha neta Jasmine. Ela chegou sem avisar numa tarde de terça-feira, dirigindo seu Honda Civic surrado, que usava para ir às aulas de arquitetura na universidade. Jasmine tinha os meus olhos e o espírito de Bernice, afiada e incapaz de tolerar bobagens. Ela saiu do carro e parou bruscamente quando viu o Range Rover bloqueando a garagem. Ela andou ao redor do veículo, inspecionando lentamente as placas da concessionária que gritavam novo em folha. Ela entrou na casa pela cozinha, onde Keisha estava arranjando flores exóticas em um vaso de cristal. Mãe, de quem é aquele caminhão lá fora? Jasmine perguntou, largando a mochila pesada no balcão. Keisha deu um pequeno pulo, mas se recuperou com um sorriso ensaiado. Ah,
Aquilo é um presentinho do seu pai. A empresa dele teve um trimestre recorde e ele quis me surpreender. Jasmine estreitou os olhos. O papai me disse na semana passada que o mercado estava apertado e que ele não poderia ajudar com minha mensalidade neste semestre. Como o mercado se recuperou o suficiente para um carro de $80.000 em 6 dias? Keisha acenou com a mão, desdenhosa. Você não entende de altas finanças, querida. As coisas mudam rápido. Falando em mudanças, você deve saber que seu avô está indo maravilhosamente bem. Recebemos uma atualização esta manhã. A postura de Jasmine endureceu. Ela vinha ligando para o meu celular há 3 dias, recebendo apenas uma mensagem de número desconectado. Onde ele está exatamente? Vocês disseram que ele foi para um especialista, mas não disseram onde. Zurique, disse Marcos, entrando na sala com uma confiança despreocupada que ele vestia como um terno barato. Ele caminhou até lá e beijou Jasmine na testa, ignorando a atenção dela. Ele está na clínica de memória Alpine, na Suíça. É a melhor instalação do mundo para demência agressiva, muito exclusiva. Eles não permitem telefones pessoais porque querem que os pacientes foquem na terapia. Jasmine deu um passo para trás, olhando do pai para a mãe. O vovô odeia voar, disse ela calmamente. Ele não entra em um avião desde que a vovó morreu. Ele diz que a pressão machuca os ouvidos dele. E agora vocês estão me dizendo que ele voou voluntariamente 10 horas para a Suíça sem se despedir de mim? Ele estava confuso. Jas, Marcos disse, sua voz caindo para um sussurro sombrio. Ele nem sabia quem eu era quando o colocamos no avião. Foi para o melhor, temos que confiar nos médicos. Jasmine não discutiu, mas também não engoliu a história. Eu assisti a cena se desenrolar mais tarde no feed de segurança que Otis havia hackeado do sistema doméstico deles. Vi a dúvida nublando o rosto dela. Ela pegou uma maçã da fruteira e se virou para sair. Tenho que estudar. Digam ao vovô que eu o amo quando falarem com os médicos suíços. De volta à minha suíte em Cedar Grove, sentei-me à escrivaninha de mogno que Otis havia providenciado, com um tablet brilhando na escuridão do quarto, graças ao telefone descartável e ao Wi-Fi seguro. Eu havia acessado minha conta corrente principal. Assistia aos números caindo em tempo real, como se eu estivesse sangrando até a morte. Uma cobrança de $5.000 em uma joalheria, as passagens aéreas totalizando 12.000, a entrada do carro. Cada transação era uma ferroada física, um tapa na cara dos 50 anos de semanas de trabalho de 60 horas que eu suportei. Pairava meu dedo sobre o botão de congelar conta. Um toque e os cartões seriam recusados, a festa acabaria e a polícia seria envolvida. Mas puxei minha mão de volta. Ainda não sussurrei para o quarto vazio. Pará-los agora seria uma misericórdia que eles não merecem. Deixe-os cavar o buraco mais fundo. Deixe-os se comprometerem com a mentira até que não haja escada longa o suficiente para sair. Eu precisava que o roubo fosse furto qualificado, precisava que a traição fosse absoluta. Então, assisti minha fortuna escorrer dólar por dólar e deixei a raiva endurecer em uma determinação fria. A batida na porta veio às 10 da manhã. Interrompendo minha vigília sobre os alertas bancários, Otis entrou primeiro, parecendo mais divertido do que eu o via há anos. Ele deu um passo para o lado para revelar um homem vestindo um macacão bege e segurando uma prancheta com o selo da cidade de Chicago. Um crachá em seu peito dizia Departamento de Saúde Pública, mas os sapatos o entregavam. Eram mocassins de couro italiano polidos como espelhos que custavam mais do que a van em que ele provavelmente chegou. Olá, Isaiah, o homem disse, removendo os óculos de segurança para revelar olhos afiados, calculistas, e atualmente queimando com um fogo frio. Elijah Barnes era conhecido no mundo jurídico como o Tubarão, porque ele nunca parava de se mover e nunca perdia uma caçada. Ele era meu consultor corporativo e meu amigo há 30 anos, o único homem, além de Otis, que sabia onde todos os corpos estavam enterrados e onde cada dólar estava escondido.
Elijah, eu disse, levantando-me para apertar sua mão. Você fica horrível de bege. Essa cor realmente te apaga. Ele não sorriu, jogou a prancheta na cama e me puxou para um abraço feroz. Pensei que você estivesse morto, ele sussurrou com força. Quando não consegui falar com você e Marcos me disse que você estava na Europa, mandei um investigador particular verificar os manifestos de voo. Seu nome não estava em nenhuma lista. Então, Otis me ligou na linha segura ontem à noite. Sente-se, Elijah, eu disse, apontando para a poltrona de couro. Me diga qual foi o estrago que ele fez. Elijah abriu sua maleta, que havia contrabandeado sob o macacão, e tirou uma pilha grossa de documentos que fez meu estômago revirar. Ele não está apenas gastando dinheiro, Isaiah. Ele está liquidando o legado. Ontem, ele contatou um desenvolvedor de imóveis comerciais sobre o Washington Plaza. O ar saiu dos meus pulmões. O Washington Plaza era minha joia da coroa, um edifício de uso misto de 20 andares no coração do Loop, que eu projetei e construí em 1995. Foi o projeto que solidificou minha reputação. O prédio onde levei Marcos ao telhado quando ele tinha 12 anos e disse que um dia a cidade olharia para ele do jeito que olhávamos para as ruas. Ele está vendendo? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ele está tentando, Elijah corrigiu. Ele tem um comprador alinhado, uma empresa de capital de risco procurando uma aquisição rápida. O preço é 5 milhões abaixo do valor de mercado para um fechamento rápido. Marcos está desesperado por dinheiro líquido porque tem dívidas de jogo que descobri em Vegas, dívidas que ele esconde de você há anos, quase $500 mil para um sindicato de cassinos que não aceita planos de pagamento. Deixe-o fazer isso, eu disse, olhando pela janela para o horizonte onde meu prédio estava alto e orgulhoso. Elijah me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça que Marcos alegava que eu tinha perdido. Isaiah, isso é um ativo de $20 milhões. Se ele vender, esse dinheiro desaparece. Podemos parar isso agora mesmo. Posso entrar com uma liminar de emergência. Não voltei-me para eles, sentindo a lógica fria do engenheiro assumir o comando. Se o pararmos agora, é apenas uma tentativa de crime. Ele alegará que estava agindo como meu procurador em meu benefício. Torna-se uma disputa civil. Eu preciso que ele assine a escritura. Preciso que ele fique diante de um tabelião e falsifique minha assinatura em um documento federal. Preciso que ele cometa um crime tão inegável que nenhum júri em Illinois hesite em condená-lo. Elijah assentiu lentamente, um predador reconhecendo uma armadilha melhor. O fechamento está agendado para a próxima sexta-feira. Alertarei o tabelião discretamente. Vamos deixá-lo segurar a caneta. Mas tem outra coisa. Elijah continuou, puxando um relatório bancário. Esta manhã, Marcos entrou na agência principal do Chase Bank na Michigan Avenue. Ele tentou acessar o fundo fiduciário mestre, a conta que detém o capital líquido para futuros projetos de construção. Eu sorri, uma expressão fria e sombria. Eu sei, armei essa arapuca há 10 anos. Elijah sorriu de volta. Exatamente. Ele marchou até o caixa exigindo uma transferência de $200 mil para sua conta pessoal. Quando o caixa executou o pedido, o sistema sinalizou imediatamente. Assinatura dupla necessária. Protocolo de segurança nível 5. Marcos ficou roxo. Começou a gritar. Berrou, você sabe quem eu sou. Sou o CEO da Washington Construction. O caixa ficou apavorado, segundo o relatório, disse Elijah. Mas o gerente da agência saiu e explicou que o fundo mestre só pode ser acessado com sua impressão digital biométrica ou uma ordem judicial assinada por um juiz federal. Marcos chutou uma lata de lixo pelo saguão e a segurança teve que escoltá-lo para fora. Ele se humilhou na frente de metade do distrito comercial. Ele está encurralado, eu disse, não sentindo alegria, apenas uma inevitabilidade pesada. Ele tem as dívidas de jogo, os custos do estilo de vida e agora a humilhação. Um animal encurralado morde.
Ele vai acelerar a venda do Plaza, porque é a única porta que ele acha que está aberta. Vamos deixá-lo atravessar essa porta, e quando ele fizer isso, o portão de aço cairá atrás dele. Otis olhou para nós dois, com o rosto sombrio. Você está falando em mandar seu filho para a prisão, Ike. Olhei para meu velho amigo, o homem que me ajudou a construir pontes. Eu não vou mandá-lo para lugar nenhum, Otis. Ele comprou a passagem, eu só estou garantindo que ele pegue o trem. Enquanto Marcus esbravejava contra os protocolos de segurança do banco na Michigan Avenue, minha neta Jasmine conduzia uma invasão silenciosa no escritório dele, nos subúrbios. Ela havia herdado minha teimosia e a habilidade da mãe de farejar uma mentira a quilômetros de distância. Ela me contou mais tarde que a casa parecia vazia e fria, mesmo com o aquecedor ligado. Ela foi direto para a lixeira de mogno, ao lado da mesa de Marcus, que ela sabia ser o único lugar que ele era descuidado demais para esvaziar regularmente. Ela cavou através das camadas de rascunhos descartados e copos de café até encontrar uma bola amassada de papel carbono amarelo. Ela a alisou sobre a superfície da mesa, tremendo enquanto lia o cabeçalho. Não dizia Clínica de Memória Alpine Zurique. Dizia Solar Cedar Grove. Recibo de admissão, $5.000 de depósito em dinheiro pago por Marcus Washington. A data era 17 de março, meu aniversário. Jasmine não ligou para os pais e não chamou a polícia. Ela pegou as chaves do carro e correu para uma tempestade que vinha se formando a tarde toda, dirigindo como uma mulher possuída. A chuva açoitava o para-brisa enquanto ela acelerava pela interestadual, os limpadores lutando uma batalha perdida contra o dilúvio. Ela chegou ao asilo encharcada até os ossos e marchou até a recepção com uma fúria que fez a recepcionista recuar. Eu quero ver Isaiah Washington, ela exigiu, batendo a mão no balcão. E se você me disser que ele não está aqui ou que está descansando, eu vou gritar alto o suficiente para trazer a polícia aqui eu mesma. Otis estava passando pelo saguão naquele exato momento. Ele viu a semelhança imediatamente, a mesma firmeza no maxilar, o mesmo fogo nos olhos. Ele se aproximou calmamente e colocou a mão no ombro dela. Você deve ser a Jasmine, ele disse calmamente. Seu avô está esperando por você. Venha comigo. Eu estava sentado perto da janela, observando a chuva riscar o vidro quando a porta da minha suíte se abriu. Otis deu um passo para o lado e lá estava ela, parecendo pequena, feroz e com o coração partido, tudo ao mesmo tempo. O cabelo dela estava grudado no rosto e as mãos tremiam. Por um segundo, ela apenas me encarou sentado na poltrona, com meu cardigã, lendo um jornal, parecendo muito vivo e muito são. Vovô? Ela sussurrou, com a voz falhando. Larguei o jornal e me levantei, abrindo os braços. Ela correu para mim e enterrou o rosto no meu peito, soluçando com uma violência que sacudiu todo o corpo dela. Eu a abracei forte, alisando seu cabelo molhado, sussurrando que estava tudo bem, que eu estava seguro, que eu ainda estava aqui. Eu encontrei o recibo, ela chorou na minha camisa. Eles me disseram que você estava na Europa. Eles mentiram na minha cara. O papai me olhou nos olhos e mentiu. Como eles puderam fazer isso com você? Eu a guiei até o sofá e a fiz sentar, segurando as mãos dela nas minhas. Eles estão desesperados, Jasmine. A ganância é uma droga poderosa e seu pai é viciado nela há muito tempo, mas o tempo de chorar acabou agora. Preciso saber se você é forte o suficiente para o que vem a seguir. Ela limpou os olhos com as costas da mão e olhou para mim, a tristeza em seu olhar endurecendo em raiva. Eu vou matá-lo, ela disse secamente. Vou dirigir de volta para casa e vou gritar a verdade até que os vizinhos chamem a polícia. Não, eu disse rispidamente, minha voz comandando o quarto. Você não fará nada disso. Se você confrontá-lo agora, ele vai fugir. Vai esconder o dinheiro que já roubou e vai destruir as provas da falsificação que está planejando. Perderemos a chance de responsabilizá-lo de verdade. Ela parecia confusa. Então o que eu faço? Apenas finjo que está tudo bem?
Preciso que você seja uma espiã, Jasmine. Preciso que você volte para aquela casa e haja como a filha obediente. Preciso que você seja meus olhos e ouvidos dentro do campo inimigo. Preciso que grave as conversas deles, fotografe os documentos e sorria enquanto faz isso. Você pode fazer isso por mim? Ela respirou fundo. O pedido era pesado. Pedir a uma filha para trair os pais é uma coisa terrível, mas ela olhou para a suíte, para as grades nas janelas inferiores, para a realidade da minha prisão e assentiu lentamente. Eu vou queimá-los, vovô. Por você. Eu vou queimar tudo até o chão. Naquela mesma noite ela provou seu valor. Ela voltou para a casa dos pais, bem na hora em que eles estavam se sentando para um jantar tenso. Ela ligou o aplicativo de gravador de voz no celular e o colocou no bolso antes de entrar na cozinha, beijou Marcos na bochecha e perguntou como foi o dia dele, sabendo que ele havia sido humilhado no banco. Mais tarde, naquela noite, ela me enviou um arquivo de áudio através do aplicativo criptografado que Otis havia instalado no telefone dela. Sentei-me no escuro e ouvi a voz da minha nora Keisha, a mulher que eu levei ao altar porque o próprio pai estava ausente, a mulher cuja dívida da faculdade eu paguei como presente de casamento. Espero que o velho bata as botas. Antes do verão, Keisha disse na gravação, o gelo em seu copo tilintando enquanto ela bebia. Se ele aguentar por mais um ano, as taxas do asilo vão comer nossa margem de lucro. Precisamos desse dinheiro para a reforma. Por que ele é tão teimoso? Por que ele simplesmente não desiste e morre? Eu ouvi 3 vezes, deixando o ódio na voz dela queimar na minha memória, alimentando o motor da justiça que eu estava prestes a entregar. O laço estava se fechando ao redor do pescoço do meu filho. A pressão invisível de uma dívida de jogo de $500 mil devida a um sindicato que quebrava joelhos por esporte estava tornando-o imprudente. Elijah estava sentado na minha suíte, com um tablet mostrando o tabuleiro de xadrez financeiro. Ele me disse que Marcos havia recebido uma mensagem de texto de aviso final do seu agiota naquela manhã. Pague até sexta-feira ou faremos uma visita à sua esposa. Essa ameaça foi o catalisador, o medo que arrancou qualquer cautela que restava nele. Marcos antecipou a data de fechamento da venda do Washington Plaza em 2 dias. Ele estava frenético, ligando para o tabelião a cada hora, suando através de suas camisas caras, desesperado para liquidar meu legado antes que suas próprias pernas fossem quebradas. Agora era hora de apertar o parafuso. Elijah olhou para mim e perguntou se eu estava pronto para disparar o tiro de aviso. Eu balancei a cabeça. Faça, eu disse, minha voz desprovida de hesitação. Elijah tocou um comando em sua interface bancária segura. Ele não congelou tudo porque isso seria óbvio demais e poderia assustar a presa. Ele simplesmente colocou uma retenção temporária em suas contas de gastos discricionários, sinalizando-as por atividade suspeita, uma falha técnica projetada para causar o máximo de dano social. Naquela noite, Marcos e Keisha foram jantar no The Onyx Club, o clube de campo mais exclusivo de Chicago, onde a adesão custava $50 mil por ano e onde o status era a única moeda que importava. Eles precisavam manter as aparências, mostrar ao seu círculo social que a dinastia Washington estava prosperando, apesar dos rumores do meu desaparecimento repentino. Eu assisti ao desastre se desenrolar através das câmeras de segurança do clube que Otis havia acessado através de um contato na equipe de segurança deles. Eles pediram o menu degustação e uma garrafa de Dom Perignon, riam alto demais. Seus sorrisos eram tensos e quebradiços, performando felicidade para uma plateia de colegas que os comeriam vivos ao primeiro sinal de fraqueza. Então, a conta chegou. Marcos entregou seu American Express Platinum com um floreio. O garçom voltou 2 minutos depois, parecendo desconfortável, segurando o cartão com 2 dedos como se estivesse contaminado. Sinto muito, Sr. Washington, o garçom disse, alto o suficiente para a mesa vizinha ouvir. O cartão foi recusado. Marcos riu nervosamente, um som agudo de pânico. Tente de novo, ele exigiu.
É um erro do banco. O garçom balançou a cabeça. Tentei 3 vezes, senhor. O sistema diz contate o emissor. Marcos tentou um segundo cartão, recusado. Um terceiro, recusado. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Pessoas nas mesas próximas, seus supostos amigos, começaram a sussurrar atrás de guardanapos levantados. Keisha ficou pálida, depois vermelha de fúria. Ela teve que preencher um cheque pessoal, que o gerente aceitou com um olhar de pena que era pior do que o desprezo. Eles saíram daquele salão de jantar, perdendo a dignidade a cada passo. Eles dirigiram para casa em um silêncio pesado, com acusações não ditas, um silêncio que explodiu no momento em que cruzaram a porta da frente. Jasmine estava esperando na sala de estar, fingindo ler um livro de psicologia, com o telefone gravando sob uma pilha de revistas de arquitetura na mesa de centro. Você me humilhou, Keisha gritou, jogando sua bolsa de $3.000 do outro lado da sala. Ela derrubou um vaso, estilhaçando-o contra a parede. Você me disse que o fluxo de caixa estava resolvido. Você me disse que as contas do velho eram nossas agora. Eu tive que assinar um cheque de papel, Marcos, como uma pobre coitada. Cale a boca. Marcos rugiu de volta, andando pela sala como um tigre enjaulado, puxando a gravata como se ela o estivesse estrangulando. É um erro do banco, uma falha. Assim que a venda do Plaza for concluída na sexta-feira, teremos 5 milhões em dinheiro vivo. Só precisamos aguentar firme por 48 horas. Aguentar firme? Keisha riu histericamente. Você está apostando nosso futuro, Marcos. Eu vi as mensagens de texto no seu telefone, eu sei sobre a dívida, eu sei sobre as pessoas nos ameaçando. Se você não assinar aquela escritura na sexta-feira, estamos mortos. Eu vou assinar. Marcos gritou, sua voz ecoando nas paredes da casa que eu comprei para eles. Eu pratiquei a assinatura dele 1000 vezes. O tabelião é um idiota, ele não vai notar nada. Eu vou me tornar Isaiah Washington por 5 minutos, assinar os papéis, pegar o cheque e estaremos livres. Jasmine ficou congelada, com o coração martelando contra as costelas. Ela tinha conseguido. A confissão, a intenção de cometer um crime, a admissão da dívida de jogo. Ela esperou até que eles saíssem furiosos para quartos separados, batendo portas como crianças mimadas, e então ela enviou o arquivo. Recebi o arquivo à meia-noite. Elijah estava dormindo na cadeira de visitas. Otis estava cuidando da papelada na pequena escrivaninha. Toquei o arquivo de áudio, ouvindo a voz do meu filho jurar, roubar minha identidade e meu legado. A tristeza que eu esperava sentir havia desaparecido, queimada pelo calor da traição. Acorde, Elijah, eu disse suavemente. O advogado sentou-se, piscando, desorientado por um segundo antes que seus olhos afiados focassem. O que foi? Toquei o clipe. Eu me tornarei Isaiah Washington por 5 minutos. A voz de Marcos disse no alto-falante, clara e condenatória. Elijah esfregou o rosto, um sorriso lento se espalhando pelos lábios. Isso é conspiração para cometer fraude, roubo de identidade e falsificação, tudo embrulhado em um belo laço. Temos o suficiente para prendê-lo agora, Isaiah. Não, eu disse. Levantando-me e caminhando até a janela, as luzes da cidade cintilavam lá embaixo, indiferentes à minha dor. Se o prendermos agora, ele é apenas um homem planejando um crime. Um advogado poderia argumentar que foi estresse ou um momento de loucura. Eu quero que ele seja um homem que cometeu o crime. Deixe-o ir ao fechamento, deixe-o pegar a caneta, deixe-o assinar meu nome. Eu quero que a tinta esteja seca antes que as algemas sejam colocadas. Otis levantou os olhos de seus papéis, tirando os óculos. Você está jogando um jogo perigoso, Ike. Se os fundos forem transferidos antes de pararmos, você pode nunca mais recuperar aquele prédio. Batalhas legais sobre ativos vendidos levam anos. Virei-me para encará-los, sentindo a determinação fria de um homem que não tem nada a perder além da verdade. Eu não me importo com o prédio, Otis. Eu posso construir outro prédio. Eu me importo com a lição.
Inicie a fase 3. Diga ao tabelião para prosseguir e diga à polícia para estar pronta. A armadilha está montada. Enquanto Marcus estava ocupado praticando meticulosamente minha assinatura falsificada na privacidade de seu escritório, Keisha decidiu garantir o futuro deles por um ângulo mais sombrio. Ela era uma mulher que acreditava na redundância. Ela não confiava que meu silêncio duraria para sempre, então decidiu torná-lo permanente. Ela chegou ao solar Cedar Grove às 2 da tarde de quarta-feira, dirigindo o Range Rover que comprou com meu dinheiro roubado. Ela usava um sobretudo e óculos escuros enormes, tentando parecer uma parente enlutada, mas portando-se com a energia nervosa de uma criminosa. Ela não sabia que estava entrando em um palco que montamos especificamente para ela. Eu estava sentado na sala de controle de segurança com Otis e Elijah, observando os monitores de alta definição. A sala estava escura, cheirando a café velho e ozônio, iluminada apenas pelo brilho azul das telas. Otis havia instruído sua enfermeira-chefe, uma mulher formidável chamada Clara Gable, que comandava o andar há 30 anos. Clara era o tipo de enfermeira que podia aterrorizar um médico com um único olhar, mas que tratava seus pacientes com a ternura de uma mãe. Ela desprezava pessoas que abandonavam seus idosos e estava pronta para desempenhar seu papel. Assistimos na tela 3 enquanto Keisha se aproximava do posto de enfermagem. Ela sorriu aquele sorriso artificial e tenso e pediu para falar com Clara em particular. Elas se moveram para o pequeno escritório, com paredes de vidro. Otis aumentou o volume do microfone escondido que instalamos na lâmpada da mesa de Clara. Sra. Washington, Clara disse, sua voz profissional e fria. O que posso fazer pela senhora hoje? Geralmente os familiares ligam antes de visitar. Keisha sentou-se cruzando as pernas e inclinando-se para a frente, olhando ao redor para garantir que a porta estivesse fechada. Estou muito preocupada com Isaiah, ela começou, sua voz pingando falsa preocupação. Meu marido e eu sentimos que ele está sofrendo. Ele parece tão agitado ultimamente, tão confuso, parte nossos corações vê-lo lutando para se agarrar à realidade. Clara assentiu lentamente, entrando no jogo. A transição é difícil para pacientes com a condição dele. Fazemos o nosso melhor para mantê-lo confortável. Confortável, Keisha repetiu, agarrando-se à palavra. Exatamente. Queremos que ele fique confortável, realmente confortável. Talvez ele precise de algo mais forte para ajudá-lo a dormir. Talvez algo para ajudá-lo a dormir o dia todo, para que ele não tenha que sentir a dor da confusão dele. A senhora sabe o que quero dizer, não sabe? Ela enfiou a mão na bolsa de grife e tirou um envelope branco grosso, deslizando-o pela mesa até tocar a mão de Clara. Tem $2.000 aí, ela sussurrou, e haverá outro envelope todo mês se a senhora puder apenas garantir que Isaiah fique. Muito calmo, sedado, talvez uma dose maior de antipsicóticos ou tranquilizantes pesados, apenas para dar paz a ele. Na sala de controle, senti um nó frio se formar no meu estômago. Elijah soltou um assobio baixo de descrença. Isso é solicitação de erro médico e tentativa de agressão com substância controlada, ele murmurou. Ela está literalmente pagando alguém para transformar você em um vegetal, Isaiah. Na tela, Clara encarou o envelope por um longo segundo. Eu prendi a respiração. Atuar não era a profissão dela, e se ela vacilasse agora, o jogo acabaria. Mas Clara era uma profissional. Ela pegou o envelope e o colocou no bolso. Eu entendo, Sra. Washington, disse ela, mantendo o rosto neutro. Podemos ajustar o protocolo de medicação dele para garantir a sedação máxima. Gostaria de vê-lo agora? Para dizer adeus, talvez, antes que ele adormeça. Keisha levantou-se, parecendo aliviada e triunfante. Sim, eu gostaria muito disso. Eu pulei da cadeira na sala de segurança. Tenho que ir para a suíte, eu disse. Tenho que fazer a performance da minha vida. Corri pelo corredor dos fundos, pegando o elevador de serviço para o terceiro andar. Eu tinha 3 minutos antes que elas chegassem.
Arranquei minha gravata e desabotoei o colarinho. Baguncei meu cabelo que eu mantinha bem penteado. Tirei minha dentadura, colocando-a em um copo de água para fazer meu rosto parecer encovado e velho. Sentei-me na cadeira de rodas perto da janela e me curvei, deixando minha boca ficar ligeiramente aberta, focando meus olhos em uma mancha no tapete, esvaziando minha mente do engenheiro e deixando entrar o fantasma. Quando a porta se abriu, não olhei para cima. Keisha entrou com Clara atrás dela. Ouvi o clique dos saltos de Keisha no chão. Ela parou a alguns metros de distância, olhando para mim com uma mistura de nojo e satisfação. Viu? Ela disse a Clara. Ele já se foi. Não há nada atrás desses olhos. Você está fazendo um favor a ele. Ela se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro do perfume caro dela era avassalador, me sufocando. Ela se inclinou até que seus lábios estivessem a centímetros do meu ouvido, pensando que eu estava longe demais para entender, pensando que eu era apenas uma casca. Você deveria ter morrido, Isaiah, ela sussurrou, sua voz venenosa e real. Você deveria ter morrido e deixado o dinheiro para nós. Mas não se preocupe. Logo você não saberá a diferença entre o dia e a noite. Durma bem, velho. Ela deu um tapinha na minha bochecha, um toque condescendente que pareceu um tapa, depois se endireitou e saiu sem olhar para trás, confiante de que tinha acabado de comprar meu silêncio e minha morte lenta. Esperei até a porta fechar e ouvir os passos dela desaparecerem no corredor. Então me sentei ereto, coloquei minha dentadura de volta e alisei meu cabelo. A porta se abriu novamente e Otis entrou parecendo pálido. Clara estava logo atrás dele, segurando o envelope de dinheiro em um saco plástico de evidências. Peguei tudo na fita, disse Otis, com a voz tremendo de raiva. Não acredito que ela realmente fez isso. Olhei para o saco plástico na mão de Clara. O preço da minha mente era $2.000. Levantei-me, caminhando até a janela para ver Keisha entrar no carro e ir embora. Ela pensa que acabou de sedar o problema, eu disse. Minha voz dura como aço. Ela não tem ideia de que acabou de acordar o promotor. A manhã de sexta-feira cinzenta chegou com um céu pesado que pairava sobre Chicago como um julgamento esperando para cair. Eu estava sentado no centro de comando da minha suíte, ladeado por Otis e Elijah. No grande monitor montado na parede, tínhamos uma transmissão de vídeo direta da sala de conferências da Prestige Title Company. Elijah havia pedido um favor ao dono da firma, um homem chamado Samuel, que devia sua carreira a um contrato que lhe dei 20 anos atrás. Samuel concordou em colocar uma câmera escondida no duto de ventilação, não para impedir o crime, mas para testemunhá-lo em alta definição. Lá estava meu filho Marcos, vestindo um terno italiano de $3.000 que não conseguia esconder o brilho de suor em sua testa. Ele tamborilava os dedos na mesa de mogno polido, um tique nervoso que desenvolveu quando criança sempre que mentia sobre o dever de casa. Do outro lado estava o comprador, um tubarão de uma empresa de capital de risco chamado Sterling, que olhava para o relógio a cada 30 segundos, claramente irritado por estar comprando um prédio de 20 milhões por 15 e ainda ter que esperar pela papelada. Na cabeceira da mesa estava o tabelião, um homem chamado Sr. Henderson, a quem Elijah havia instruído naquela manhã. Henderson foi orientado a seguir o procedimento à risca, mas permitir que a assinatura prosseguisse. Ele era a isca em nossa armadilha, a testemunha imparcial que selaria a porta. Peço desculpas pela demora, senhores, Marcos disse, sua voz metálica através do microfone, mas clara o suficiente para ouvir o tremor de medo. Meu pai está em uma instalação especializada na Europa, como vocês sabem, e a comunicação com os médicos para obter a liberação final demorou mais do que o esperado. Apenas termine logo com isso, Marcus Sterling retrucou, verificando seu Rolex de platina. Tenho um voo para Nova York às 3, e se esta escritura não for assinada em 10 minutos, vou embora. E levo minha oferta comigo.
Marcos ficou pálido. A ameaça de perder o negócio, de perder a corda de salvação que o salvaria dos agiotas, o aterrorizava mais do que a lei. "Estou pronto agora mesmo", disse ele, estendendo a mão para a pesada caneta Montblanc que estava sobre o mata-borrão de couro. "Espere", disse o Sr. Henderson, levantando a mão. O tabelião ajustou os óculos, olhando de Marcos para o documento com um escrutínio profissional que fez Marcos vacilar. "Preciso verificar uma última vez para o registro. O senhor está assinando como procurador de Isaiah Washington devido à incapacitação dele, correto?" "Sim", Marcos disse. Ele mal hesitou. Era uma mentira que ele contara tantas vezes que soava como verdade para ele agora. "E o senhor afirma, sob pena de perjúrio, que Isaiah Washington é mentalmente incompetente para assinar por si mesmo e que o senhor tem autoridade legal total para executar esta venda?" "Eu afirmo", Marcos disse, sua voz mais forte agora, empurrada pelo desespero da dívida. Na suíte, Elijah se inclinou para a frente, com os olhos fixos na tela. "Aí vem", ele sussurrou. "Este é o tiro de misericórdia. Assim que a tinta tocar o papel, não há volta." "O senhor." Henderson deslizou o documento pesado pela mesa. Era a escritura do Washington Plaza, o prédio que representava o trabalho da minha vida, o monumento de aço e vidro à minha ascensão da pobreza. Marcos olhou para o papel e por um segundo, apenas um segundo, vi a mão dele pairar. Eu me perguntei se ele estava lembrando do dia em que o levei à cerimônia de inauguração, se lembrava do capacete que coloquei em sua cabecinha, se sentia algum fantasma de consciência. "Não faça isso", filho, sussurrei para a tela, sabendo que ele não podia me ouvir. "Largue a caneta e vá embora. Ainda há tempo de ser um homem." Mas o medo da dívida era mais forte do que o amor pelo pai. Marcos agarrou a caneta, baixou a ponta para o papel. Na linha de assinatura claramente marcada como outorgante, ele não assinou Marcos Washington. Ele assinou Isaiah Washington. Ele imitou cuidadosamente as curvas do meu I maiúsculo, o ângulo agudo do meu W. Ele falsificou meu nome com uma prática nascida do desespero. O arranhar da caneta no papel soou como um grito no silêncio do meu quarto. Estava feito. Ele não apenas roubou um prédio, ele roubou minha identidade. Ele me apagou para se salvar. "Obrigado", Marcos disse, exalando um fôlego que devia estar segurando por semanas. Ele devolveu o documento ao tabelião com a mão trêmula. "O senhor." Henderson carimbou com seu selo oficial. O som do carimbo batendo no papel foi o último prego no caixão. O crime foi consumado, gravado em alta definição, testemunhado por um tabelião. A armadilha havia se fechado e meu filho estava dentro. Elijah recostou-se na cadeira e pegou o telefone. "Isso é um crime de classe 1, falsificação agravada, fraude acima de $1 milhão." Ele tocou na tela, enviando o clipe de vídeo para o servidor seguro. "Nós o pegamos, Isaiah. Ele nunca vai conseguir se livrar disso." Observei Marcos apertar a mão do comprador. Ele estava sorrindo agora, um sorriso largo e cheio de alívio. Ele pensou que tinha acabado de ganhar $5 milhões. Pensou que tinha escapado das consequências. Ele não tinha ideia de que acabara de assinar seu próprio mandado de prisão. "Deixe-o aproveitar o fim de semana", eu disse, minha voz plana e fria. "Deixe-o se sentir seguro, deixe-o gastar o dinheiro na cabeça dele. Na segunda-feira de manhã, tomamos tudo de volta." Otis colocou a mão no meu ombro. "Você está bem, Ike?" Olhei para a imagem do meu filho sorridente uma última vez antes de dizer a Elijah para cortar a transmissão. "Não, Otis, não estou bem. Acabei de ver meu filho cometer suicídio com uma caneta tinteiro, mas estou pronto para o que vem a seguir." A vitória na empresa de títulos agiu como um acelerante no ego de Marcos, queimando quaisquer resquícios de cautela que ele ainda tivesse. Ele saiu daquela sala de conferências acreditando que era intocável, convencido de que havia apagado minha autonomia com uma única canetada, mas ele cometeu um erro estratégico clássico. Ele confundiu uma retirada tática com uma rendição.
2 dias após a falsificação, Elijah chegou à suíte com o rosto mais fechado que uma tempestade. Ele colocou uma pilha grossa de documentos judiciais sobre a mesa com um baque pesado que fez a lâmpada tremer. Marcus não está satisfeito em apenas roubar o prédio, Isaiah, disse ele. Ele quer garantir que você nunca volte para reivindicá-lo. Ele entrou com uma petição de emergência para tutela plena. Peguei o documento, sentindo o peso burocrático e frio dele. A linguagem jurídica era seca, mas a intenção era violenta. A tutela plena era o equivalente legal à morte civil. Se concedida, me despojava do direito de votar, do direito de casar, do direito de gerir meu próprio dinheiro e do direito de escolher onde viver. Isso me reduziria de cidadão a um pedaço de propriedade possuído e gerido pelo meu filho. Olhe para o anexo A, disse Elijah, apontando para uma declaração grampeada. Ele encontrou um médico para assinar isso. Li o relatório de um tal Dr. Lawrence Vance, um psiquiatra que eu nunca tinha visto na vida. O relatório detalhava uma fabricação tão completa que chegava a ser impressionante. Alegava que o Dr. Vance havia me examinado via telesaúde a pedido da família e constatado que eu sofria de Alzheimer estágio 6, com delírios paranoides violentos. Afirmava que eu era um perigo para mim e para os outros e exigia supervisão em regime fechado 24 horas por dia. A data do exame estava listada como a última quinta-feira, um dia que passei jogando xadrez com Otis e revisando esquemas de pontes. Esse Dr. Vance? Perguntei, olhando para Elijah. Quem é ele? Elijah zombou. Ele é um mercenário com licença médica. Ele opera em um shopping center perto do aeroporto e se especializa em carimbar pedidos de invalidez e renovações de receitas por dinheiro. Verifiquei as finanças dele. Ele recebeu uma taxa de consultoria de $5.000 de uma empresa de fachada registrada em nome de Keisha há apenas 3 dias. Então eles compraram um diagnóstico para me enterrar, eu disse, sentindo uma calma fria se instalar sobre mim. Quando é a audiência? Terça-feira de manhã, às 9 horas, respondeu Elijah. No Tribunal de Sucessões, sala 4B, diante do juiz Walters. Walters é rigoroso com procedimentos e odeia abuso de idosos, mas geralmente essas audiências são formalidades. O peticionário aparece com o atestado médico, o idoso geralmente não está presente porque está trancado, e o juiz assina a ordem para proteger o idoso. Marcus está contando que você seja uma cadeira vazia. Ele espera uma cadeira vazia, eu disse, levantando-me e caminhando até o armário onde Otis havia pendurado meu melhor terno cinza chumbo que ele havia recuperado do meu apartamento. Mas ele vai encontrar a casa cheia. Passamos as 48 horas seguintes montando o que Elijah chamou de arquivo nuclear. Era um fichário de 3 argolas, com 10 centímetros de espessura, organizado com a eficiência implacável de um plano de guerra. A aba 1 continha os depoimentos de Otis e da equipe de enfermagem, provando que eu estava lúcido e mantido contra minha vontade. A aba 2 continha o relatório forense financeiro mostrando o roubo. A aba 3 continha o vídeo da falsificação. A aba 4 era a gravação de áudio de Keisha subornando a enfermeira. E a aba 5, a mais devastadora de todas, era o testemunho que Jasmine havia preparado. Jasmine veio à suíte na segunda-feira à noite, à véspera da batalha. Ela parecia pálida e aterrorizada. Vovô, ela disse com a voz trêmula, eu nunca estive em um tribunal antes. E se eu congelar? E se o papai olhar para mim e eu não conseguir falar? Peguei as mãos dela nas minhas. Olhe para mim, Jasmine. Você não está traindo seu pai. Você está impedindo um crime. Você está salvando-o de seus piores impulsos. Se ele se safar disso, ele destruirá a si mesmo e tudo o que construí para você. Dizer a verdade é o ato final de lealdade. Mesmo que doa. Ela assentiu, respirando fundo. Eu gravei eles de novo ontem à noite, disse ela, entregando-me um pendrive USB. Papai estava comemorando.
Ele disse para a mamãe que até quarta-feira de manhã teria o poder de vender o restante das propriedades e colocar você em uma instalação estadual para que pudessem parar de pagar Cedar Grove. Ele chamou isso de consolidação. Adicionei o pendrive ao fichário, o prego final no caixão. Naquela noite, dormir foi impossível. Fiquei deitado no escuro ouvindo o zumbido da cidade, pensando no garotinho que eu costumava carregar nos ombros para assistir aos desfiles na Michigan Avenue. Tentei reconciliar aquela criança inocente com o homem que planejava ficar diante de um juiz e declarar-me louco por lucro. O luto é uma pedra pesada, mas a raiva é uma alavanca, e quando o sol começou a sangrar através das cortinas, eu já havia movido a pedra. Às 6 da manhã, Otis entrou no quarto carregando uma xícara de café preto e uma capa de terno. É hora, Ike, ele disse suavemente, hora de se vestir. Tomei banho e fiz a barba com a precisão de um ritual. Vesti a camisa branca engomada, a gravata de seda, o terno cinza chumbo que me servia perfeitamente. Abotoei minhas abotoaduras, que eram bússolas de ouro, um presente da minha equipe de engenharia quando me aposentei. Olhei no espelho e não vi uma vítima. Não vi um paciente. Vi Isaiah Washington, construtor de pontes, pai de um traidor, arquiteto da justiça. Elijah chegou às 7, parecendo afiado e predatório em seu terno azul marinho. O carro está esperando lá embaixo, disse ele, verificando o relógio. Temos 40 minutos de carro até o tribunal. Você está pronto para ressuscitar dos mortos? Peguei minha bengala, não porque precisasse dela para andar, mas porque era uma arma de autoridade, um símbolo do patriarca. Virei-me para Otis e apertei sua mão. Obrigado por ser meu abrigo na tempestade, meu velho amigo. Otis sorriu, um sorriso sombrio e satisfeito. Vá dar um inferno neles, Ike. Estarei logo atrás de você no segundo carro com os registros de enfermagem. Saí da suíte e desci o corredor pela última vez. As enfermeiras que sabiam a verdade me viram passar com acenos silenciosos de respeito. Saí para o ar fresco da manhã de Chicago, a cidade que ajudei a construir, e senti o concreto sob meus pés, sólido e real. Marcos pensava que estava caminhando para uma coroação. Ele não tinha ideia de que estava caminhando para uma execução. A caminhada dos elevadores até o saguão principal do solar Cedar Grove pareceu uma volta da vitória em uma pista que eu havia pavimentado com meu próprio sofrimento. Otis caminhava ao meu lado, não como um carcereiro, mas como uma guarda de honra, seus passos caindo no ritmo da batida da minha bengala contra o chão de ladrilho. Passamos pelo posto de enfermagem onde Clara estava com um pequeno sorriso brincando nos lábios. Ela acenou para mim, um reconhecimento silencioso do segredo que compartilhávamos e da justiça que estava por vir. Inclinei a cabeça em troca, agradecendo sem palavras por ela se recusar a vender sua alma pelo suborno de queixa. Chegamos à recepção, onde a mesma mulher que havia processado minha admissão 3 meses atrás estava sentada atrás da divisória de vidro. Seu crachá dizia Karen, e ela digitava furiosamente em um computador, alheia à ressurreição, ocorrendo a 1,5 metros de distância. Otis limpou a garganta, um som como cascalho sendo moído. Karen olhou para cima e suas mãos congelaram sobre o teclado. Seus olhos se arregalaram, absorvendo o terno cinza chumbo, a gravata de seda, os sapatos recém-polidos e a inegável clareza em meu olhar. Sr. Washington. Ela gaguejou, empurrando a cadeira para trás como se estivesse vendo um fantasma. Eu pensei que o senhor estava. Quero dizer, o arquivo diz que o senhor está na ala de segurança. O arquivo está sendo atualizado, Karen disse Otis, deslizando uma única folha de papel pelo balcão com um estalo seco. O senhor Washington está recebendo alta com efeito imediato. Sua condição se resolveu espontaneamente. Por favor, desconecte-o do sistema e marque seu arquivo como fechado. Ela olhou do papel para Otis e de volta para mim, completamente desnorteada por esse desafio à narrativa que meu filho havia tecido.
Dei um passo à frente, colocando minhas mãos no granito frio do balcão, inclinando-me até sentir o cheiro do perfume barato de baunilha dela. Bom dia, Karen, eu disse. Minha voz profunda e firme, a voz de um homem que comandava canteiros de obras com centenas de trabalhadores. Acredito que você esteja segurando um saco plástico contendo as roupas com as quais cheguei. Pode ficar com elas, queime-as se quiser. Eu não vou precisar mais do figurino de uma vítima. Ela engoliu em seco e assentiu, incapaz de falar, simplesmente apertando a campainha que destrancava as portas principais de vidro. O som daquela tranca se abrindo foi mais doce do que qualquer sinfonia que eu já tivesse ouvido. Era o som da jaula se abrindo, o som da pedra rolando da tumba. Elijah estava esperando no meio-fio, ao lado de seu Lincoln Town Car preto, o motor em marcha lenta com um ronronar baixo. Ele abriu a porta traseira com a deferência de um motorista, mas com o sorriso de um tubarão sentindo sangue na água. Sua carruagem espera, Sr. Washington, disse ele. Temos 40 minutos para chegar ao tribunal. O trânsito está leve na interestadual, então devemos chegar com tempo de sobra para uma entrada dramática. Acomodei-me no banco de couro, sentindo o luxo do veículo não como um conforto, mas como uma restauração do meu status. Otis subiu no banco do passageiro da frente, segurando a caixa de registros médicos e declarações juramentadas como se fosse a maleta nuclear. Elijah entrou no tráfego da manhã e começamos a dirigir em direção ao centro da cidade. Ao cruzarmos a ponte sobre o rio, o horizonte de Chicago se ergueu para nos cumprimentar, uma cordilheira irregular de aço e vidro perfurando o céu cinzento. Olhei pela janela e vi os edifícios que toquei. A Ponte Oeste, onde quase morri em 84, a Torre da Liberdade, onde fui pioneiro em uma nova técnica de contraventamento, e lá, à distância, erguendo-se alto e desafiador, estava o Washington Plaza. Vi os guindastes próximos, as equipes de construção começando o dia, a vida da cidade avançando. Marcos tentou vender essa vista, tentou trocar meu legado por fichas de pôquer e férias. A raiva brilhou em meu peito, mas eu a reprimi, forçando-a para dentro do motor frio e duro da minha determinação. Eu não estava indo lá para gritar, eu estava indo lá para desmantelá-lo. Chegamos ao Tribunal do Condado de Cook às 8h45. O edifício era uma estrutura imponente de pedra cinza e pilares maciços, projetada para intimidar os culpados e tranquilizar os inocentes. Hoje parecia minha arena. O Honda Civic de Jasmine parou atrás de nós um momento depois. Ela saiu parecendo pálida em um vestido preto, segurando seu fichário de evidências contra o peito como um escudo. Saí do carro endireitando meu paletó, o vento açoitava minha gravata, mas permaneci firme. Jasmine correu para o meu lado, passando o braço pelo meu. A mão dela estava tremendo. Vovô, ela sussurrou. Acho que vou vomitar. Dei um tapinha na mão dela. Você vai ficar bem. Lembre-se, você não é quem está sendo julgada hoje. Você é a testemunha, a luz que dispersa as baratas. Apenas olhe para mim se ficar com medo. Formamos uma falange na calçada. Eu no centro com Jasmine no meu braço, Elijah à minha esquerda carregando a maleta jurídica e Otis à minha direita carregando as evidências médicas. 4 gerações de verdade caminhando em direção aos degraus do julgamento. Passamos pelos detectores de metal sem uma palavra. Os guardas nos revistaram e nos deixaram passar. A viagem de elevador até o 4º andar foi silenciosa, os números acendendo um por um, contando os segundos para o confronto. Ding! As portas se abriram para um corredor polido como um espelho, repleto de advogados e escrivães correndo em seus afazeres. Elijah verificou o relógio. 8h58, disse ele. Timing perfeito. O oficial de justiça acabou de destrancar as portas. Marcos e o advogado dele provavelmente já estão lá dentro, arrumando os papéis, ensaiando suas caras tristes para o juiz. Caminhei pelo corredor, o toque da minha bengala ecoando nas paredes de mármore. Meu coração batia um tambor de guerra lento e constante.
Cheguei às portas duplas da sala 4B, portas pesadas de carvalho, com maçanetas de latão, desgastadas pelas mãos de milhares de pessoas buscando justiça ou misericórdia. Elijah estendeu a mão para a maçaneta e olhou para mim. Pronto para levantar os mortos, Isaiah? Apertei meu aperto na bengala e levantei o queixo. Abra, vamos apresentar meu filho ao homem que ele pensou ter enterrado. As pesadas portas de carvalho se abriram com um gemido que soou como a tampa de um caixão sendo levantada por dentro. Elijah segurou a porta aberta e eu cruzei a soleira para o silêncio da sala 4B. O ar lá dentro era frio e cheirava a lustra-móveis e papel velho. A sala era dividida pelo corredor central como uma igreja, mas em vez de um altar, havia o alto banco do julgamento onde o honorável juiz Walters estava sentado, espiando por cima dos óculos. Meu filho Marcus estava na mesa do autor com as costas para mim. Seus ombros estavam curvados em uma performance perfeita de luto filial. Sua voz tremia enquanto ele se dirigia ao tribunal. Meritíssimo, parte meu coração fazer isso, ele dizia, com a voz grossa de lágrimas falsas. Meu pai foi um grande homem um dia, mas a demência o transformou em um perigo para si mesmo. Ele vaga pelo trânsito, esquece quem eu sou. Trancá-lo é a única maneira de mantê-lo seguro. Parei no meio do corredor e deixei a ponta da minha bengala bater no chão com um estalo seco que ecoou no teto alto. O som cortou a mentira de Marcus como um tiro. Ele congelou no meio da frase. Seu advogado, um homem escorregadio em um terno barato, virou-se primeiro, seus olhos se arregalando ao ver o homem que deveria ser um inválido babando em uma clínica suíça. Então, Marcus se virou. O movimento foi lento e aterrorizado, como se estivesse lutando contra a vontade de correr. Quando seus olhos encontraram os meus, o sangue drenou de seu rosto tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Sua boca abriu e fechou como um peixe no cais. Ele agarrou a borda da mesa, seus nós dos dedos ficando brancos. Ele estava olhando para um fantasma, uma vingança em cinza chumbo. Pai, ele sussurrou, a palavra escapando dele como uma maldição. Um murmúrio percorreu a galeria. O estenógrafo parou de digitar. O juiz Walters se inclinou para a frente, as sobrancelhas se unindo em confusão e aborrecimento. Senhor Washington, disse o juiz, sua voz ecoando. Eu estava sob a impressão de que o sujeito desta petição de tutela estava acamado e mentalmente incapacitado em uma instalação no exterior. Elijah deu um passo à frente saindo de trás de mim, sua voz soando clara e afiada. Meritíssimo, meu nome é Elijah Barnes e represento o Sr. Isaiah Washington, que está aqui mesmo. Ele não está acamado nem incapacitado. Ele está presente e está contestando. Marcus tentou falar. Meritíssimo, isso é. Ele está confuso, ele não deveria estar aqui, ele está tendo um episódio. Eu não o deixei terminar. Caminhei para frente. O toque da minha bengala era o único som na sala. Não olhei para meu filho. Olhei diretamente para o juiz. Meritíssimo, eu não estou tendo um episódio. Eu estou tendo um acerto de contas. Peço permissão para me aproximar do banco e falar por mim mesmo. O juiz Walters olhou do filho trêmulo para o pai estoico. Ele bateu o martelo. Permissão concedida. Assuma o depoimento, Sr. Washington. Passei por Marcus. Eu podia sentir o cheiro do medo nele. Cheirava a suor e desespero. Subi os 3 degraus até o banco das testemunhas e me sentei. Coloquei minha bengala sobre os joelhos e cruzei as mãos. Olhei para o tribunal, para Jasmine sentada na primeira fila segurando seu fichário, para Otis assentindo em encorajamento e finalmente para Marcus, que havia afundado na cadeira parecendo pequeno e quebrado. Levante a mão direita, disse o oficial de justiça. Levantei-a. Minha mão estava firme como uma viga de aço. O senhor jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, com a ajuda de Deus? Eu juro, eu disse. E Deus sabe que esperei 3 meses para contapolá. Declare seu nome para o registro. Isaiah Marcus Washington Sr., eu disse, reivindicando o nome que meu filho tentou roubar.
Senhor Washington, o juiz perguntou, recostando-se. Seu filho afirma que o senhor está sofrendo de Alzheimer estágio 6, que é violento e paranoico. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olhei para o juiz com a intensidade calma de um engenheiro explicando uma falha estrutural. Meritíssimo, no dia 17 de março, meu filho me levou para um asilo chamado Solar Cedar Grove, sob o pretexto de um almoço de aniversário. Ele me arrastou para o saguão e disse à equipe que eu estava demente. Ele me despiu da minha carteira, do meu telefone e do relógio da minha falecida esposa. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Marcos vacilou como se eu tivesse batido nele. Ele me disse que eu era estoque vencido, continuei, minha voz aumentando ligeiramente de volume, mas nunca perdendo o controle. Ele me disse que eu era lixo, que precisava ser descartado. Me disse que eu era um fardo para o estilo de vida dele e que eu deveria apodrecer naquele quarto até morrer. O tribunal estava em um silêncio mortal. Até o ar-condicionado parecia ter parado de zumbir. Voltei meu olhar para Marcos, que estava encarando a mesa, incapaz de encontrar meus olhos. Eu não sou um arquivo para ser gerenciado, meritíssimo. Não sou um talão de cheques para ser equilibrado. Eu sou o homem que construiu esta cidade. Sou o homem que ensinou aquele menino a amarrar os sapatos. E nos últimos 90 dias fui um prisioneiro em uma jaula que ele pagou com meu próprio dinheiro. Mas não vim aqui hoje para pedir piedade. Vim aqui para apresentar os recibos. Sinalizei para Elijah. Ele se levantou e colocou o fichário grosso na bancada do juiz, o arquivo nuclear. Meritíssimo, eu disse. Dentro desse fichário não está apenas meu testemunho. É o vídeo de vigilância do meu filho falsificando minha assinatura em uma escritura há 3 dias. É a gravação de áudio da esposa dele subornando uma enfermeira para me envenenar. E são os registros bancários mostrando que ele roubou mais de $200 mil enquanto eu estava sentado em um quarto com grades nas janelas. Marcos soltou um soluço estrangulado. Seu advogado tentava freneticamente empilhar papéis em sua maleta, parecendo que queria desaparecer. O juiz Walters abriu o fichário na primeira aba, seu rosto endurecendo enquanto lia o primeiro depoimento. A temperatura na sala parecia cair 10 graus. Esta não é mais uma audiência de tutela, disse o juiz, com a voz baixa e perigosa. Esta é uma cena de crime. Elijah moveu-se com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. Ele conectou seu laptop ao sistema audiovisual do tribunal e a grande tela de projeção desceu do teto com um zumbido mecânico que soava como a lâmina de uma guilhotina descendo. Marcos se virou na cadeira, seus olhos correndo da tela para a saída, mas o oficial de justiça já havia se movido para bloquear as portas duplas. Meu filho estava preso na caixa que construiu para mim. Meritíssimo. Se puder direcionar sua atenção para a tela, disse Elijah, sua voz ecoando na sala silenciosa. A prova A é a filmagem de vigilância da sala de conferências da Prestige Title Company, gravada exatamente às 72 horas. O vídeo ganhou vida em alta definição. Lá estava Marcos sentado à mesa de mogno, suando em seu terno caro. Lá estava o tabelião, e lá estava a escritura do Washington Plaza. O silêncio no tribunal era absoluto enquanto todos assistiam meu filho pegar a caneta. O áudio estava nítido. Eu afirmo. A voz gravada de Marcos disse, um eco fantasmagórico de seu crime enchendo o ar. Assistimos enquanto a caneta tocava o papel, assistimos à falsificação acontecer em tempo real, as curvas e linhas do meu nome sendo roubadas pela mão que eu costumava segurar ao atravessar a rua. O juiz Walters assistiu à tela com um rosto feito de pedra, seu maxilar apertando quando o carimbo atingiu o papel. Ele pausou o vídeo no quadro em que Marcos estava sorrindo e apertando a mão do comprador. O juiz olhou para Marcos, que agora chorava silenciosamente nas mãos. Senhor Washington, o juiz perguntou, com a voz perigosamente quieta. É o senhor na tela assinando um documento federal com o nome de seu pai, enquanto alega que ele está incapacitado? Marcos não conseguia falar.
Ele apenas balançou a cabeça, uma negação patética da realidade. Não terminamos, meritíssimo Elijah continuou. A prova B é uma gravação de áudio fornecida pela senhora Keisha Washington, que está presente na galeria hoje. Virei-me ligeiramente na cadeira para olhar para a primeira fila. Keisha estava sentada lá atrás da mesa de defesa, usando um chapéu de aba larga e óculos escuros, parecendo que estava em um funeral. Ela enrijeceu quando seu nome foi chamado. Elijah apertou um botão e a voz dela encheu a sala, afiada e venenosa. Espero que o velho bata as botas. Antes do verão a gravação tocou, clara como um sino. Se ele aguentar por mais um ano, as taxas vão comer nosso lucro. Apenas dê a ele os sedativos pesados. Clara, faça-o dormir até que ele pare de acordar. Keisha soltou um suspiro que soou como um guincho. Ela se levantou derrubando a bolsa no chão. Isso é falso, ela gritou, apontando um dedo manicurado para Elijah. Isso é inteligência artificial. Eu nunca disse isso. Isso é uma armação. Sente-se, senhora. O juiz Walters rugiu, batendo o martelo com força suficiente para rachar o bloco de madeira. Mais uma explosão e vou acusá-la de desacato imediatamente. Keisha desabou de volta no banco, com o rosto pálido como cinzas. Ela olhou para Marcos em busca de ajuda, mas ele estava encarando a mesa, afogando-se em sua própria vergonha. Finalmente, Elijah apontou para a primeira fila. Meritíssimo, para nossa última peça de evidência, temos o depoimento juramentado da senhora Jasmine Washington, filha dos réus, que reuniu essas evidências para salvar a vida do avô. O juiz Walters olhou para Jasmine, que se levantou lentamente. Ela tremia, mas seu queixo estava alto. Stomia Washington, o juiz perguntou suavemente. A senhora verifica a autenticidade dessas gravações? Sim, meritíssimo, Jasmine disse, com a voz pequena mas firme. Eu gravei na nossa cozinha. Eles planejaram tudo. O asilo, a falsificação, os médicos, tudo. O juiz fechou o fichário pesado com uma finalidade que soou como uma porta de prisão batendo. Ele tirou os óculos de leitura e olhou para Marcos e Keisha com um olhar de puro e absoluto nojo. Sentei-me neste banco por 20 anos, disse o juiz Walters, sua voz retumbando como um trovão. Já vi assassinos, ladrões e mentirosos, mas nunca vi uma traição tão calculada e tão fria. Ele se virou para o escrivão do tribunal. A petição de tutela é negada com extremo preconceito. Além disso, estou declarando isso um assunto criminal. Oficial de justiça, leve o senhor Marcos Washington e a senhora Keisha Washington sob custódia imediatamente sob as acusações de falsificação agravada, conspiração para cometer fraude, abuso de idosos e furto qualificado. A sala explodiu em caos. 2 agentes federais avançaram do fundo da sala, suas botas pesadas batendo contra o chão. Marcos se levantou derrubando a cadeira. Não, ele gritou. Vocês não podem fazer isso. Eu sou um pilar desta comunidade. Os agentes não se importaram com a posição dele na comunidade. Eles o giraram e eu ouvi o clique metálico das algemas apertando, o som da liberdade dele terminando. Do outro lado da sala, outro oficial estava algemando Keisha, que soluçava histericamente gritando que havia sido coagida. Eles arrastaram Marcos passando pela mesa do autor em direção à saída lateral que levava às celas de detenção. Ao passar pelo banco das testemunhas, ele parou de lutar e olhou para mim. Seus olhos estavam selvagens de medo e confusão. Pai, ele gritou, puxando contra o aperto do agente. Pai, diga a eles para pararem. Eu fiz isso pela família. Eu fiz isso por nós. Levantei-me lentamente, apoiando-me na minha bengala, olhando para o filho que tentou me apagar. A tristeza em meu coração era um peso enorme, mas minha voz estava firme. Não, filho, eu disse, alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Você não fez isso pela família. Você fez isso contra a família. Os agentes federais o empurraram pela porta e ele se foi. O baque pesado da saída fechando foi o ponto final da frase.
Sentei-me de volta na cadeira das testemunhas. Sentindo-me de repente muito velho e muito cansado, Elijah colocou a mão no meu ombro e Otis assentiu solenemente da primeira fila. A justiça havia sido feita, mas tinha gosto de cinzas na minha boca. A poeira da batalha no tribunal havia baixado, deixando para trás uma clareza silenciosa que parecia o ar depois de uma tempestade de verão. 30 dias se passaram desde que o martelo caiu e os agentes arrastaram meu filho algemado, 30 dias de reuniões jurídicas e o processo lento e doloroso de desembaraçar minhas finanças da ganância dele. Mas hoje não era sobre o passado, era sobre garantir o futuro. Sentei-me na cadeira de couro do escritório de canto de Elijah, com vista para o rio Chicago, o mesmo rio que ajudei a transpor 40 anos atrás. À minha frente estava Jasmine, parecendo mais velha e mais sábia do que seus 20 anos, e ao lado dela estava Otis, usando um terno que estava um pouco apertado nos ombros. Vamos prosseguir, disse Elijah, deslizando o documento grosso pela mesa de mogno polido. Este é o último testamento de Isaiah Washington, substituindo todas as versões anteriores. Peguei a caneta, ela parecia pesada na minha mão. Não com peso físico, mas com consequência. Aquele era o desenho arquitetônico final da minha vida. Primeiro, leu Elijah, com a voz formal e firme. Para minha neta Jasmine Washington, deixo 80% de todo o meu patrimônio, incluindo o edifício Washington Plaza e o fundo fiduciário Mestre. Esses ativos serão mantidos em um fundo protegido até que ela complete 25 anos, garantindo que ela complete sua educação sem o peso da riqueza repentina. Jasmine começou a chorar silenciosamente, não pelo dinheiro, eu sabia, mas pela confiança que eu estava depositando nela. Ela era a guardiã do legado agora. Segundo, continuou Elijah, para Otis Jenkins e o Solar Cedar Grove, dou a quantia de $500 mil para a construção de uma nova ala de recreação e um fundo de defesa legal para idosos abandonados. Otis tentou protestar levantando a mão, mas eu o silenciei com um olhar. Você me deu abrigo quando eu estava sem teto. Otis, você me deu uma arma quando eu estava desarmado. Pegue o dinheiro e construa uma fortaleza para o próximo velho que for deixado na sua porta. Então veio o silêncio. O ar na sala ficou rarefeito. Todos sabíamos o que viria a seguir. A sessão referente ao meu único filho. Terceiro, em relação a Marcus Washington, Elijah fez uma pausa, olhando para mim por cima dos óculos de leitura. Eu balancei a cabeça. Prossiga. Eu, por meio deste, deserdo Marcus Washington de qualquer acesso direto ao meu espólio. Ele recebe $0 e 0 centavos. No entanto, estabeleço um caminho singular para a redenção, conhecido aqui como a cláusula. Jasmine olhou para cima, enxugando os olhos. A cláusula, vovô? Inclinei-me para a frente. Seu pai acha que é bom demais para o trabalho duro, Jasmine. Ele acha que o trabalho manual é para outras pessoas. Ele acha que os idosos são lixo. Então eu vou dar um emprego a ele. Elijah leu o texto. Se Marcus Washington desejar receber uma bolsa mensal de $2 mil após sua libertação da prisão, ele deve cumprir as seguintes condições por um período de 5 anos consecutivos. Condição 1. Ele deve aceitar emprego em tempo integral no Solar Cedar Grove como membro da equipe de limpeza. Ele vai esfregar o chão, vai limpar os banheiros, vai trocar os lençóis dos pacientes que ele um dia desprezou. Condição 2. Ele deve restituir cada $1 roubado do espólio mais juros, via desconto em folha de pagamento. Condição 3. Ele deve frequentar terapia semanal para desconstruir seu narcisismo. Otis soltou um assobio baixo. Você vai transformá-lo em zelador no lugar onde ele te trancou? Estou dando uma educação a ele, Otis respondi. Ele precisa aprender que a dignidade não é encontrada em uma conta bancária ou em um terno de grife. É encontrada no serviço aos outros.
Se ele esfregar aquele chão por 5 anos, se ele se humilhar, se ele pagar o que pegou, então talvez, apenas talvez, ele se torne o homem que eu pensei que estava criando. E se ele recusar, então ele não ganha nada, a escolha é inteiramente dele. Assinei o documento, o arranhar da ponta da caneta no papel foi o som final da guerra terminando. Estava feito, a planta estava desenhada. Agora, cabia a Marcos decidir se queria construir ou permanecer nos escombros. 6 meses depois, eu estava no saguão do solar Cedar Grove, não como um prisioneiro, mas como um benfeitor. O cheiro de limpador de limão era o mesmo, mas o medo havia desaparecido, substituído pelos sons das equipes de construção expandindo a ala oeste. Caminhei até a janela de observação de vidro, olhando para o corredor principal, onde os residentes se reuniam para suas atividades da tarde, e através do vidro eu o vi. Marcos vestia um macacão cinza de manutenção, que era 2 números maior que ele. Ele segurava um esfregão industrial pesado, empurrando a água com sabão pelo linóleo com um movimento rítmico e repetitivo. Ele parecia mais velho. A arrogância que o definira por 40 anos havia sido lavada, deixando algo cru e humano por baixo. Ele parou por um momento, limpando o suor da testa com a manga, e me viu parado ali, apoiado na minha bengala do outro lado do vidro. Ele não desviou o olhar desta vez e não zombou, não havia ódio em seus olhos, apenas uma profunda e exausta resignação. Ele simplesmente assentiu, um pequeno gesto de reconhecimento, e então baixou a cabeça e voltou ao trabalho, torcendo o esfregão. Ele aceitou a cláusula. Escolheu a estrada difícil da redenção em vez da estrada fácil do ressentimento. Observando-o limpar o chão da prisão que ele construiu para mim, senti um peso sair do meu peito. A estrutura da nossa família havia colapsado, mas agora estávamos limpando os escombros para construir algo real. Mais tarde, naquela tarde, sentei-me em um banco no Millennium Park com Jasmine. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre o horizonte da cidade. Vovô, ela perguntou, descansando a cabeça no meu ombro. Você acha que ele vai conseguir? Você acha que ele vai aguentar os 5 anos? Olhei para as pontes de aço, cruzando a distância na luz fraca. Não sei, Jasmine, eu disse honestamente. Pontes são projetadas para suportar tensão, mas só aguentam se a fundação for sólida. Seu pai está despejando sua fundação agora, um dia de cada vez. Pela primeira vez na vida, ele está construindo algo com as próprias mãos, mesmo que seja apenas um chão limpo. Fechei os olhos, ouvindo a cidade zumbir ao nosso redor. Passei a vida pensando que meu legado eram as torres de aço e vidro que arranhavam o céu, mas eu estava errado. Meu legado estava sentado bem ao meu lado, segurando minha mão. E meu legado também era o homem com o esfregão, aprendendo que a única maneira de subir é começar de baixo. A justiça havia sido servida fria, mas o amor era o que nos manteria aquecidos no inverno, e pela primeira vez em muito tempo eu não era apenas um arquiteto de edifícios, eu era um arquiteto de esperança. O verdadeiro legado não é encontrado na herança que deixamos para trás, mas no caráter que construímos dentro de nossos filhos. O dever mais difícil de um pai não é proteger seus filhos de todas as tempestades, mas ensiná-los a ficar de pé na chuva. Muitas vezes confundimos facilitação com amor, mas uma criança que nunca pode sentir o peso das consequências acabará sendo esmagada por elas. Às vezes, o maior ato de amor é permitir que eles atinjam o fundo do poço para que finalmente aprendam a subir. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal para mais contos de justiça e redenção. E conte para a gente nos comentários se você acha que Isaiah fez a escolha certa.